Olá, pessoal. Estamos hoje aqui no podcast Fala Pública, com eu e Pietro, com uma pessoa que fez parte da história do estado do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande ter esse nosso convidado aqui. Eu tenho certeza que será um podcast muito bom. Teremos grandes assuntos a tratar aqui, nada mais, nada menos do que o nosso Garotinho. Garotinho, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Pública. É um prazer tê-lo aqui e é sempre bom ouvir as suas histórias. Bom, Flavinha, é um prazer estar com você, com o Pietro, com o seu público. E eu quero já, de início, dizer o seguinte: como eu disse fora do ar, pode perguntar o que você quiser. Sem filtro. Porque Sem falar filtro. aquelas coisas que todo mundo já sabe, Sem dúvida. muitas vezes fica chato, né? Então É. pergunta assim, algumas curiosidades, algumas coisas que... Fique tranquilo. Tá bom? Tá É ótimo. contigo. Eu queria agradecer o senhor mais uma vez aqui, né? Flavinha já iniciou, mas, Flavinha, a gente já antes de iniciar, né, já começou já a bater uns papos, algumas histórias, e a gente vai ter muita coisa bacana no caminho. Sem dúvida, sem E dúvida. eu queria, assim, já iniciar perguntando para o senhor algo que o senhor já viveu, já passou, e um tema muito específico que a gente sofre bastante. A gente veio com a proposta de falar sobre políticas públicas, e o senhor, dentro do mandato de governador, teve algumas iniciativas muito bacanas na questão de segurança, das delegacias, junto com o nosso querido Álvaro Lins, que nosso- passou por aqui também para a Uhum. gente bater um papo muito maravilhoso. E assim, hoje a gente vive uma realidade complicada. Esses dias a gente veio trabalhar 3 horas para chegar por conta de tiroteio na Brasil, na Vermelha. E eu vejo que o senhor é um defensor dessa causa e fala muito, tem temas polêmicos, né, Flavinha? Aqui, Olha, Pietro, pertinente. Flavinha, lamentavelmente, eu digo isso com tristeza, porque como cidadão do Estado, eu não posso torcer contra o governante que estiver lá. Perfeito. Eu tenho que Uhum. torcer para o Estado dar certo. Mas, infelizmente, no nosso Estado, o que era comum, você saber que policiais, civis ou militares, tinham algum tipo de envolvimento com a criminalidade, subiu um andar. O que é subir um andar? Hoje, quem tem envolvimento direto com a criminalidade é o próprio governo. O governo hoje do Rio de Janeiro tem pactos, como eu mostrei, com uma organização criminosa, que é o Comando Vermelho, e eu cito exemplos disso. Já citei várias vezes e publiquei sobre isso. Por exemplo, naquele caso das armas roubadas do quartel de Barueri. As armas sumiram, ninguém conseguia encontrar. Foram até um presídio do Rio, Vicente Piragibe, 2 oficiais do Exército Brasileiro entraram a mando do subsecretário de Inteligência à época, Leonardo Francisquim, e negociaram com o Comando Vermelho a descoberta das armas. Eles foram avisados que o Exército, através de seu serviço de inteligência, já sabia que as armas estavam na Rocinha e o plano era: o Exército cerca a Rocinha, a Polícia Militar entra e toma as armas de volta. Ficou, então, acordado entre as autoridades que não precisaria ser feito isso. E, no dia seguinte, as armas foram encontradas, conforme amplamente noticiado, dentro de um carro abandonado de Jacarepaguá e ninguém foi preso. Né? Durante o episódio do G20, né, eu também publiquei, né, o esquema dentro do presídio com o TCP, com o Comando Vermelho, com a milícia e com o PVI, que é o povo de Israel, onde, mais uma vez, a secretaria, em nome do governo, estabeleceu uma trégua para que não houvesse nada durante a visita dos chefes de Estado, né, aqui no Rio de Janeiro. E o que ficou estabelecido? Olha, nós vamos aliviar para vocês. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o scanner, o pessoal entrar, não vai ter revista em cela, não vai ter revista em pavilhão, tá? E em troca disso não pode acontecer nada. E receberam, né, todo o apoio. Ainda houve um pedido extra do Comando Vermelho. O Comando Vermelho pediu para colocar um air fry e foi atendido, né? Que Por isso. incrível que pareça. Isso está tudo documentado. Não tem conversa fiada. Estão lá os avisos aos coordenadores, aos chefes de presídio, tudo através
WhatsApp e conversa em grupo. O Globo chegou até a fazer uma matéria superficial dizendo que a Polícia Federal interceptou mensagens de um traficante chamado Naldinho, né, que é o Arnaldo, dizendo, olha, como as autoridades vieram até a gente no maior respeito, pediu um entendimento com a gente, isso falando, né? A Polícia Federal interceptou. Então, vazio esse áudio na imprensa. Foi. eu estou avisando aí, viu, rapaziada, que é para segurar, tá? Nós vamos ter também as nossas vantagens aí, os caras vieram da moral, então a gente vai respeitar o acordo. Que loucura. Isso é um vexame. Agora, eu te pergunto, isso se tornou público. O que aconteceu com o Naldinho? Ele é um cara que está usando o celular, Dentro né? do presídio. Dentro do presídio, mandou mensagem. O Naldinho foi colocado em isolamento? Não. O Naldinho sofreu alguma punição por isso? Não. É a maior prova do acordo. Cara, governador Garotinho, Eu estou dizendo aqui o seguinte, tudo que eu estou falando aqui é comprovado. Eu não estou inventando. inventando historinha, não. Eu queria lhe perguntar a respeito de um assunto que bateu muito na internet também. Comando Vermelho, Marcinho Nepomuceno, tentativa de sequestro de Clarice. Essa é uma história antiga, né? Isso. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu assumi o governo do Estado, a situação da segurança pública era primitiva. Tinha praticamente nada. Para você ter noção, a interceptação telefônica dos criminosos era feita no poste. Não tinha aparelho de interceptação naquela época. Uhum. Eu fui até Israel, comprei um aparelho chamado Bedim, que é muito antes da existência do Guardião, e mandei uma garotada de policiais novos para Israel para treinar, né, como utilizar aquele aparelho. Reuni os delegados, o chefe da Polícia Civil na época era o doutor Rafik Lousada, e os comandantes de batalhão disseram, olha, eu quero aqui, em uma semana, a cara e o nome e a área de atuação de todos os traficantes que vocês dizem, fulano de tal do morro tal, fulano de tal da área tal. Naquela época não tinha milícia, só tinha um lugar de milícia, que era Rio das Pedras, comandado por Naldinho, que veio a ser morto, assassinado. Uhum. Muito bem, então, aquilo foi colocado numa reunião, então chamei os policiais de cada área, falei, olha, delegacia agora tem que atuar junto com o batalhão da área. Se tiver mais de um batalhão, mais de uma delegacia, vocês vão se reunir. Eu vou implantar o programa Delegacia Legal, comecei a explicar, e criei, então, as áreas integradas de segurança pública, a ISP. Criei o ISP, porque, para você ter uma ideia, os senhores que estão assistindo aí, o delegado Hélio Luiz é testemunha disso, os dados eram compilados na Secretaria de Segurança, eram enviados pelas delegacias de todo tipo de papel, até papel de pão. O cara achava um papel lá e dizia, esse mês teve tantos homicídios, teve tantos latrocínios, eu não tinha. Processo. As delegacias eram aquilo que vocês, não sei se chegaram a conhecer, né? Só no Leblon tinham 400 presos. Álvaro Luiz falou. É um absurdo, né? Nova Iguaçu tinha uma carceragem lá bem grande, um número muito grande, e as pessoas e os presos ficavam, às vezes, até na laje para pegar banho de sol. Como é que não pula? Era horroroso. Para chegar no caso da tentativa de sequestro, aí nós fomos prendendo, prende um, prende outro, prendendo todo mundo, né? Os traficantes começaram a ficar, pô, esses caras estão usando algum expediente novo aí. Cara atuado. Tem alguma coisa de diferente no ar. Mas, vez por outra, surgiu um nome, Fernando. Fernando, o que é esse Fernando, pô? Né? Até que um dia, quando nós conseguimos interceptar Marcelinho Niterói, um traficante que foi preso, ele dá um recado a um outro seguinte, olha, o Fernandinho, ele está muito chateado. Vai fazer até uma reunião lá na Beira-Mar, né, para a gente decidir uma parada aí que ele não está gostando muito, não. Aí a gente reuniu. A interpretação primeira do áudio foi o seguinte, Fernandinho é o tal Fernando, né? Beira-Mar, a gente falou, pô, deve ser um mega traficante que mora na Zona Sul, Ipanema, de frente para o mar. A gente achou assim, né? Porque não ia achar que o cara morava na favela Beira-Mar, em de Caxias, né? Fernandinho, Beira-Mar, favela Beira-Mar. Não, depois. Né? Mas, a princípio... Na hora é impossível. Pô, porque
Fernandinho não está satisfeito, está aborrecido. Bom, ele é que manda. O cara diz, ele é que manda, e nós precisamos fazer uma reunião para entender essa situação aí. Aí, quando ele é preso, né, a gente aperta daqui, aperta dali, e começamos a entender que Fernandinho, oriundo Tiberamar. da favela Beira-Mar, ele tinha ocupado o posto que antes era de Pablo Escobar. Que isso? Isso. O Fernandinho começou a ser o responsável pela compra das drogas com os grandes cartéis, né? E foi adquirindo com isso muito poder, né? E ele negociava especialmente com as Farcs. Era droga em troca de arma, né? E aquilo foi avançando. E aí nós montamos um plano para prender Fernandinho Beiramar. Esse plano, você citou aí o doutor Álvaro Lins, que esteve aqui com vocês. O Álvaro Lins participou diretamente, já havia uma mudança na Polícia Civil. E qual foi o plano? Ele estava em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Tem uma ponte que separa o Brasil do Paraguai. Nós então montamos uma equipe que iria para lá, bem reforçada, para atravessar a ponte e chegar então à casa que ele tinha em Pedro Juan Cabaleiro. Quando a nossa equipe foi atravessar a ponte, com medo do tiro, Que isso? a ponte era o controle deles, né? Mandaram bala. Nossa equipe teve que recuar. O Major Seabra, que hoje deve ser coronel pelo tempo, ele fez contato então com a polícia do Paraguai e tivemos reforço, e aí eles fugiram, mas foi o tempo suficiente para que ele, da casa que ele tinha com uma pista de avião, ele decolasse de lá. Nós chegamos a casa, nós não, os policiais, né? Chegaram a casa, historiaram tudo, olharam, tal. Aí um policial que estava lá, muito esperto, inteligente, né, no sentido de esperteza boa, né? Ele olhou uma foto no quarto, porque todo mundo queria ver o quarto dele, porque eles diziam que era uma loucura, e realmente era um belo quarto, cheio de... Não, uma mega banheira de massagem, luzes, enfim, era um show. Ostentação pura. É, mas escondidinho. Demorou um tempinho para chegar lá. Aí ele olha na beira da cama, tinha uma foto, duas pessoas que ele não conhecia e Fernandinho Beiramar. O que estava no meio era um sujeito alto, né, cor escura, com um fuzil pendurado, né? Como se aquilo fosse uma condecoração. Aí falou, quer saber, eu vou levar essa foto aqui, o chefe vai gostar. Aí levou a foto, essa daqui, essa dali, para descobrir quem eram aquelas pessoas que estavam com o Fernandinho Beiramar. E um então era Negro Acácio. E nós fomos levantar que Negro Acácio era o 02 da Farc. Nossa, olha que loucura, Pietro. Aí então eu fui, junto com o coronel Josias Quintal, a um evento que haveria na ONU, onde o presidente Pastrana, que era o presidente da Colômbia, a gente começou a monitorar e viu que ele fugiu do Paraguai para a Colômbia, né? A gente desconfiou, que quando viu a foto com o Negro Acácio era Farc é Colômbia. Ele fugiu do Paraguai para a Colômbia, né? E a gente depois, com o monitoramento estava sendo feito, percebemos que realmente ele estava na Colômbia. Aí fomos ao encontro do presidente Pastrana. Então eu relatei a ele. Ele disse, não, nosso problema aqui é Farc. Eu dizendo que eu estava atrás de uma outra traficante, né? Do Brasil, à época era Fernandinho Beiramar. Ele disse, não, nosso negócio aqui não é droga. Nosso problema é guerrilha. Aí eu falei, bom, já que é guerrilha, o senhor conhece esse moço aqui? Ele disse, não. Eu falei, esse aqui é o 02 da Farc. Ele olhou assim, aí mandou chamar uma espécie de ajudante de ordem dele. O ajudante de ordem veio, olhou, aí fez assim com a mão. Aí foi lá, chamou um outro cara do alto escalão dele, lá devia ser alguém do exército, né? Aí ele, Acácio, ele viu a foto, ele disse, Acácio, quem são estes ao lado? Eu falei, não sei, eu sei quem é Fernandinho, eu tô querendo que o senhor saiba. Quem são os demais? Ele disse, Acácio. Eu falei, Acácio, então, presidente, o senhor não está atrás de
da Farc, esse aqui é o cara da Farc. Aí o cara explicou ele quem era, né? Negro Acácio, né? Uhum. Aí montamos uma colaboração, né? O governo do Rio, o Departamento de Estado americano e o governo da Colômbia. Um belo dia eu estou lá em Duque de Caxias com o deputado Marcos Figueiredo, nem sei se ele é deputado ainda, Não. na época, né? É. Inaugurando uma escola técnica num prédio abandonado de um SIAC que tinha lá, que o Collor começou, mas depois ficou abandonado. Eu peguei o prédio, fiz uma escola técnica lá pela FAETEC, estou lá inaugurando, sábado à tarde, vem meu ajudante de ordem correndo, coronel Alexandre, diz, ó, tem um cara aqui falando que é ajudante de ordem do presidente da Colômbia. Eu falei, dá o telefone a ele. O senhor Pastrana quer lhe dar uma palavra. Disse, pois não. Ele disse, pegamos Fernando. Assim. Pegamos Fernando da Silva. Eu digo, pegaram? Que ótimo. Acácio faleceu na queda do helicóptero. Fernando sobreviveu, está com o braço quebrado. Você lembra que ele chegou no Brasil com a tipóia? Né? Está com o braço quebrado. Quero saber o que faço. Eu digo, vamos mandar pegar ele aí. Não, então, eu espero aqui. Eu digo, espera aí, não entrega ele a ninguém, por favor. Botei dentro do helicóptero o coronel Josias. Tinha um repórter que era ligado à Globo, que foi também na época, não me lembro quem era, e uma pessoa da Polícia Civil, né? E partimos para lá. Né? Eles partiram para lá. Chegando lá, o coronel José está me monitorando. Garotinho, ele só pede uma coisa. Me entrega para Federal. Estranho. Me entrega para Federal. Mas nesse intervalo, me ligou o ministro Gregory, que era o ministro da Justiça, o Fernando Henrique. Garotinho, aquele jeito do Gregory, um diplomata, né? Gentileza. Vai ficar muito chato para o governo federal. Surpreendeu. Mega traficante. Não. Um traficante federal. Eu falei, mas ele é federal? Já Pelo que eu subiu saiba, de patamar. pelo que eu saiba, doutor Gregory, ele, na sua última prisão, ele fugiu pela porta da frente de um presídio em Minas Gerais. Não, mas todo mundo sabe. E eu falei, olha, o senhor quer que eu faça o quê? Entregue para a federal o que ele quer. Não, ele está pedindo isso, tá. Então o senhor monte uma equipe especial, porque... E eu também não tenho a menor vontade de entregar para a Polícia Federal. Eu já estou com uma equipe que já está lá, e ele será entregue e trazido para o Rio. Eu vou montar uma forma de isolar ele aqui no Rio. Pois bem, me liga Fernando Henrique. Poxa, eu te ajudei a negociar a dívida do Estado, pô. Falei com o Malan para ter toda boa vontade, porque você é um jovem e você realmente mostrou que entende de economia. A negociação foi muito boa para o Rio, mas também foi muito boa para o governo federal. Mas, pô, tu quer me deixar mal? Todo mundo vai dizer que, pô, ao invés da Polícia Federal prender, a Polícia do Rio que está prendendo, o cara em outro país, tu não vai fazer isso comigo? Eu falei, não, presidente, olha, sinto muito, mas eu não vou entregar ele. Bom, resultado, o avião decolou de lá. Quando parou em Boa Vista, Roraima, para reabastecer, a Polícia Federal, pá! Carteiro. Carteiro não, chegou com mandado de prisão. Mandado de prisão. E tomou ele. Isso tudo eu estou falando para chegar lá no... Marcinho Nepomuceno. Aí, muito bem. Ele ficou em Brasília. Levaram ele para Brasília. Com 3 meses que ele estava em Brasília, Fernando Henrique ligou para mim e falou assim, olha, não aguento mais. Pode levar que o preso é seu. Eu falei, agora? Não, de jeito nenhum. O preso é seu, presidente. Leva. Fica com ele, não Fernandinho aguento mais. Beiramar. Todo dia, o governador, o secretário de segurança, que o cara ameaça explodir não sei o quê, ameaça explodir não sei o quê. Eu falei, olha, agora não é Isso problema naquela meu. época, hein? Naquela época. Aí passou, mandaram ele lá para o Nordeste, uma cadeia Mossoró. dessa. Uma dessa do Presídio Federal, não ficou lá, depois mandaram para São Paulo, interior de São Paulo, e ele rodando, e o governo federal insistindo para ele vir para o Rio. Aí eu saio para ser candidato a presidente. Quem que assume no meu lugar? Benedita da Silva. Uhum. Quem que ela coloca como secretário de segurança? Um cara que tinha sido
de Brasília, um filósofo, um cara espetacular, não entendia nada de segurança. A única coisa que ele fez de segurança foi botar aquele Zeppelin. Lembra do Eu Zeppelin? lembro que subiu e desceu É. rapidinho. O Fernando Henrique, né, liga para Benedita e diz: Benedita, eu preciso tirar esse cara daqui e tal. Ela vai conversar com o professor diz: não, pode ficar tranquila, pode dizer ao presidente que ele virá para o Rio, que a responsabilidade é nossa. É um filósofo, não conhece a realidade. Pois bem, Fernandinho Beiramar vem para o Rio. Eles colocam o Fernandinho Beiramar onde ele, assim, era o sonho de consumo dele, Bangu. Quando ele entra em Bangu, a cena é apoteótica. Reverenciado. Você tem 30 e poucos mil presos ali. Naquela época, quase tudo era Comando Vermelho. As cadeias batiam. CV, Fernando. Que Era loucura. o chefe, né? O chefe chegando. Eu já estava fora do governo. Eu virei para Rosinha e falei: posso falar palavrão aqui? Pode, Vai dar fica- merda. Claro. Vai dar merda. Aí eu, não, passa 10 dias que Fernandinho Beiramar tá, ele toma o presídio. Em Lembra-se Bangu? disso? Tomou Bangu, abriu as celas, todo mundo foi solto. Ele manda trazer o E, corta a cabeça de Eu E, lembro. que era o rival dele, Uma cena faz horrível. embaixadinha Uma cena horrível. com a cabeça do adversário, manda chamar o outro, que era de outra facção, Celcinho da Vila Vinte, que está aí agora, está Uhum. vivo, ele pode contar. Prenderam ele de novo. E acho que injustamente. Uhum. Celcinho, ajoelha aí. Celcinho se ajoelha, beija meu pé. Fernandinho Beiramar é desbocado, né? Beija meu pé. Beijou o pé, disse: acabou a sua facção. Vocês agora vão ser nossos. Ou então você vai morrer igual o E. Já viu a cabeça de o E? Manda trazer lá. Aí, o Celcinho, para não morrer, se entregou. Aí ficou aquilo, né? Todo mundo sem saber o que fazer, a gente fora do governo. Eles mandam tocar fogo no Rio. Todo o comércio do Rio fechado, ônibus queimando em tudo quanto é lugar. E a polícia do lado de fora. Aí veio o comandante do BOP, não vou nem falar quem era, disse: chefe, pô, deixa a gente entrar. Eu falei: cara, não tem nada com isso. Olha só, a governadora é Benedita da Silva. A Rosinha é candidata a governadora. Você liga para ela, não tem nada com isso. Nem me envolve, que se a gente estiver sendo gravado, depois vão dizer que fui eu. Não, mas tá ela com esse negócio de pastoral não sei de quê, pastoral de preso, pastoral... Nós não podemos entrar e o circo tá pegando fogo. Eu falei: meu irmão, não é comigo. Tô fora dessa. Bom, resultado. Entraram depois, negociaram, tal. Fernandinho Beiramar ficou lá. Durante um bom tempo ainda. Aí, o que faz? Rosinha toma posse, ganhou a eleição, Uhum. ela liga para o presidente da República, já era Lula, o ministro da Justiça era Márcio Tomás Bastos, né? E diz o seguinte: olha, eu não vou ficar com o Fernandinho Beiramar aqui. Transfere para onde quiser, mas eu não vou ficar aqui. E então transferiram ele do Rio, junto com uma leva de presos, espalharam pelos presídios do Brasil. Pois bem, aí começa uma operação que teve vários momentos de muita tensão, da cúpula solta do Comando Vermelho, para tentar uma negociação para soltar Fernandinho Beiramar, a pressão dele. Aí fizeram várias tentativas contra pessoas do governo, e uma dessas é essa que ela está se referindo. Quando eu estava entregando viaturas na Ilha do Governador, e atrás de mim, eu estava já irritado, porque estava o secretário de Administração Penitenciária, o comandante da Polícia Militar, e acho que tinha umas 2 pessoas falando o tempo inteiro. Eu falei: porra, tá tirando minha concentração. Quando acabou, eu disse: pô, vem cá, deixa eu falar, pô. Vocês ficam falando. Não, olha, tem uma situação muito difícil aí. Porque nós recebemos um telefonema que a diretora do Bangu 3 está lá com um cara que foi preso, e ele está com uma espécie de mapinha, né? Onde a sua filha sai da faculdade, o trajeto dela, que é para sequestrar ela.
Em Bangu 3, o cara já tinha as informações todas da sua filha Clarissa. Tudo, tava tudo no papelzinho Que direitinho. isso? Eu falei, e aí? Eu falei, não, tá conversando lá. Eu falei, eu vou lá. Não, você não vai lá, eu vou lá. Diz comigo. Essa hora, tinha acabado a entrega, eram umas 10 horas mais ou menos. Até chegar lá, cheguei lá. 10 da noite. Já era 11 e pouco da noite. Entrei, a diretora, ô, governador, muito prazer e tal. Eu falei, esse aí, o rapaz, tá bom. Senhora, por favor, gentileza, dá uma saidinha aí. Eu vou bater um papo aqui pra ele. Aqui. Falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio contigo aqui. Polícia é polícia, bandido é bandido. Agora bota a família no meio, tá? Tá. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu morro. Falei, tu vai morrer do mesmo jeito, né? Falando ou não falando, você vai morrer. Ele, tá me ameaçando? Não tô ameaçando nada. Aí, não sei se na sua infância eu vi muito isso. Antes de matar a galinha, minha avó botava uma panela de água fervendo, Vai tirar as penas. botava a galinha dentro, depois as penas saíam tudo. Eu disse, não entendi essa sua... A metáfora. Ele falou outro nome lá, não entendi essa sua insinuação. Eu falei, não, de repente você tá com muito frio, né? Toma um banho de água quente. Ele disse, pô, isso é tortura, cara. Eu falei, você acha? É? E sequestrar minha filha é o quê, porra? Que loucura. A menina que não tem nada com isso. Ele, ó, eu não vou falar. Não adianta. Agora, se o senhor quiser saber, tá aqui o papelzinho. Nossa. A doutora já pegou aí, né? Diretor, então não posso fazer nada. O senhor diz que entregaram o senhor faz uma visitinha lá, conversa com o Marcinho VP e com o Isaías. O senhor sabe que eu sou abaixo do abaixo do abaixo. Eu só faço. Olha que loucura você tendo o seu familiar ameaçado calma. de sequestro Aí lá vou eu. e fala com esses caras. Eu viro pro secretário Nossa. de administração penitenciária, falou, eu vou lá em Bangu 1. Não, você não vai entrar lá, não. Estava no 3. Não, você não vai, essa hora você não vai entrar lá. Manda todo mundo entrar, bota os caras presos, tranca todo mundo na galinha que eu vou lá. Uma galeria de um lado, outra galeria do outro. Quem em pé ali na entrada da galeria, gritei, Marcinho VP! Ele botou a cara pra fora assim, olhando, aí eu fui andando. Ele, pô, o senhor parece muito garotinho. Eu falei, sou eu mesmo. Falou. Aqui essa hora? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece essa moça aqui? Não. Ah, Ele chamou de cínico. né, ah. cara? Não, conheço não. Isso no meio do presídio. Não, dentro. Dentro de Bangu 1. Dentro de Bangu 1. Não conhece ela, né? Tá bom. Não, então eu vou te lembrar aqui que o nome dela é Clarissa Garotinho. Minha filha. A partir de hoje, você é segurança dela. Se ela tropeçar na rua, eu já falei pro teu coleguinha lá que bandido é bandido, polícia é polícia e família é família. Tá? Se cair alguém da minha família, vai cair 3 vezes da sua, tá? Eu não quero saber se é filho, se é mãe, se é irmão. É esse o jogo que você quer? Então é o jogo que vai ter. Pô, ó, eu não acredito que uma autoridade tá falando isso pra mim. Eu falei, meu irmão, eu quero o jogo limpo. O papo é reto, toma. Eu quero o jogo certo. Você tá partindo pro jogo errado, por que minha filha fez? Né? Não, aqui, isso deve ser coisa de outra facção, para tentar intrigar a gente. Falei, meu irmão, aqui, ó, Não acredito, que não é esse papo covardia. errado, não. Pergunta lá, Isaías. Onde é que Isaías está? Está lá no final. Eu fui andando, os caras de olhando para mim, né, preso. Ninguém acreditou que o senhor estava lá, né? Eu falei, você que é Isaías? Eu sou Isaías do Borel, chefe. Falei, chefe seu não. Chefe seu tá preso. Fernandinho Beiramar. Vocês estão querendo soltar ele, né? Nossa, Pietro, você imagina? Olha só, esse papo tá muito estranho. O senhor falou isso? Não, ele falando. Ah, Esse papo tá muito estranho. Eu saberia de qualquer coisa dessa. O senhor sabe, né? Nós estamos aqui dentro, mas quem manda lá fora somos nós. E eu não sei de cara nada de disso. pau, hein? Eu falei, eu vou te citar os nomes aqui, você vai lembrar. Rapidinho. Formiga, Casa Branca, Borel. Tá lembrado desses nomes? Pô, os morros da minha área, da sua área, né? Sua família toda mora lá, né? Até hoje, eu busquei prender bandido. Vocês querem partir para cima da minha família? 1 a 1. Só que,
como vocês estão mais uma vez errando, não vai ser 1-1, vai ser 3-1. Pô, que isso, cara? Isso é terrorismo. Falei, O terrorista falando Terrorismo. Terrorismo. Bacana. Isaías do Borel falou É. pro senhor que era terrorismo. Aham. minha filha anda com fuzil, né? É. Terrorismo. Tá legal, tá certo. Então é o seguinte, ó. Tá aqui o retratinho dela. Já falei com o seu coleguinha ali, tá? O Marcinho VP. E agora eu tô te avisando. Se tocar na menina, ou em qualquer um, vai ser 3-1. Legal? Legal. Pensei que tinha morrido o assunto. Aí acabou aquele assunto, morreu e tal. Passa. Aí eu viro secretário de segurança, acabou o governo, meu governo, veio a Rosinha. Uhum. Um belo dia me liga um comandante do batalhão ali da área do centro. Isso eu já secretário de segurança. Me chamava de governador. Uhum. Governador, desculpe incomodar o senhor essa hora, mas a gente está com uma escuta aqui, a gente procurou saber se era verdade ou não era verdade, mas a gente não pode correr o risco, né? Nós temos uma informação. Primeiro, até para eu me certificar da validade, tem alguém da sua família fora de casa? Eu falei, a minha mãe, ela saiu para levar meus filhos num show de Roberto Carlos no Maracanãzinho. Quem que tá? Eu falei, tá, mamãe, Clarissa, Aparecida, que é outra filha minha. Citei Os as nomes. crianças, né? Ele disse, pois é, a informação que a gente tem aqui é que eles vão fechar o túnel Nossa. e dentro do túnel vão sequestrar um de seus filhos, provavelmente a sua filha. Misericórdia. Eu falei, quem? Ele disse, o Comando Vermelho. Eles estão todos concentrados naquela comunidade em cima do túnel, né? E quando entrar o carro da segurança e dos seus familiares, eles vão fechar a entrada e saída do túnel Que ousadia. e vão hein? fazer a operação dentro do túnel. Eu falei, Que bacana, chefe. ousadia. Obrigado, tá? Então você faz o seguinte, vai lá agora, pessoalmente, no Maracanãzinho, retira minha família de lá. Vem pelo aterro do Flamengo, não passa no túnel, mas mantém os carros que estavam com ele. Você faz um favor para mim? Eu vou ligar pro comandante do BOP. Vamos Bota botar só a gente do BOP dentro. só gente do BOP dentro. O cavalo, o famoso cavalo de Troia. Exatamente. Vem o carro da minha família, carro da segurança, tudo com gente do BOP dentro. Quando eles fecharam o túnel e desceram tudo armado, estão pensando que ia achar Clarissa, Vladimir, Nossa. mamãe. Só caveira. Os caras do BOP. Foi 11. Eita. Só ali. Que Hã? bonito. Só ali. Recado, Dado. missão cumprida. Isso aí. Pô, você não podia mandar matar. Não, eu não queria matar. Mas olha só, neutralizá-los. eu sempre digo o seguinte: o policial competente é o que mata menos e prende mais. Mas se o policial não tiver outra opção, ele tem que matar. Perfeito. Na situação de matar ou morrer, até porque os caras saíram do carro armados, eles vão enfrentar a nossa segurança, Sim. que não era nem de longe os caras que estavam dentro dos carros, Sim. né? Porque ali estava um time Top. pesado, né? Com armamento pesado. A segurança usava armamento, mas não no porte que estava ali. Então, só para citar duas situações, até que eles chegaram à conclusão seguinte: olha, melhor. Evitar problema com esse garotinho, que de garotinho não tem, Não tem nada. Eu fui governador com 38 anos de idade. Era jovem, né? A gente estava vendo o histórico do senhor e assim, quando o senhor fala dessa questão de segurança e voltando para esse tema, desde quando eu era pequenininho, que também não tem muito tempo não, né, mas estou com meus 43, mas assim, a gente escuta falar que essa questão de governo e facção, elas, Olha só, os grandes eventos principalmente, estão olha só. só acordados. A corrupção nunca vai acabar. Porque isso é da natureza humana. Mas também não pode chegar ao nível que chegou no Rio de Janeiro. De Cabral para frente, o Rio de Janeiro começou a viver uma situação muito estranha. Primeiro que Cabral fez uma aliança com a milícia cresceu muito, foi tomando espaço do Comando Vermelho, se apossou de muitas áreas do Rio de Janeiro, e agora, neste governo Cláudio Castro, o governo fez um acordo com o Comando Vermelho. Eu vou te dar um exemplo de um lugar que você conhece, Nova Iguaçu. A estrada de Madureira toda era milícia. O Comando Vermelho tomou tudo de volta.
nesse governo. Jacarepaguá era tudo milícia. O Comando Vermelho tomou tudo de volta. Eu estou para dizer para você que o Comando Vermelho só não tem uma cadeira de secretário para não ficar mais escrachado do que é. Caramba. Nossa. Entendeu? O jogo é muito sujo e, infelizmente, eu não posso acreditar que, diante de tantas evidências, o governador não saiba nada. Né? Para mim, tem um pacto entre o Comando Vermelho e o governo do Estado, que envolve empresários e envolve um setor assim, muito complicado, que é o setor de combustíveis. Então, o Comando Vermelho precisa lavar dinheiro. Onde é que é mais fácil lavar dinheiro? Posto de gasolina. Então, o dinheiro é lavado, o dinheiro do Comando Vermelho, nos postos de gasolina de um empresário famoso do Rio de Janeiro, rei da maracutaia, né? E o governo fica com a parte, né? Ou seja, para fazer campanha Caramba, Flávio. para os seus aliados, né? É porque hoje eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu digo que eu fiquei mais conhecido pelo que eu não fiz do que pelo que eu fiz. Não é. Por quê? Não tinha mídia social quando eu era governador. Sim. Eu estou falando em 98. É exatamente isso que eu ia Eu falar. tomei posse em 99. Então, pô, eu enfrentando a Globo, porque eu não queria brigar com a Globo. Eu achava que era um erro. Eu cheguei a dizer sobre Brizola, né, que eu tinha uma grande ligação política e pessoal. Brizola gostava de mim, assim, de uma maneira muito carinhosa. Então eu falava, governador, para com essa briga. Não, esse chumarinho, isso, Era assim mesmo que ele não falava. vale nada. Isso é uma desgraça. Quando ele tinha só o jornal, ele infernizou o doutor Getúlio. Agora que ele tem esse monte de coisa aí, televisão, porque a televisão vem depois, né? Televisão, agora essas coisinhas de mídia e tal. Aí eu falei, eu não vou brigar com a Globo. Mas, porra, eu fui colocado diante de fatos que eram inevitáveis. Eu até já contei isso uma vez. Uhum. Né? Me liga logo do iníciozinho do governo, o secretário doutor Eduardo Schwein, presidente do Detran. Eduardo Schwein é um militar, foi chefe da Casa Militar de João Goulart. O cara durão, né? Governador, eu recebi aqui um ofício do Tribunal de Contas do Estado que eu tenho que licitar os seguros do Estado. Eu falei, olha, ótimo. Licite. Bom, tem um problema. Nunca foi licitado. Passei lá em casa, licitou. Ninguém licitou isso aí. Ele solicita, qual é o problema? Bom, problema não, estou avisando que vamos ter problemas. Alguns problemas. Eu falei, mas qual é o problema? É que a seguradora que segura todos os carros do Estado é a Roma. Eu digo, Roma? Tem alguma coisa a ver com o Papa? Não, Roberto Marinho. Roma. Aí eu falei, é mesmo, né? É. Os caras têm segurador. Segurador em todos os carros do Estado. Eu falei, poxa, olha só. Eu não quero brigar, mas eu tenho que cumprir a lei. O senhor naquela época era Governador. Estava acabando de assumir o Estado. acabando de assumir o Estado. 4, 5 meses. Não, 99. 99. Que foi ontem. Aí eu digo, o Chuai, licita. Licitou, eles perderam, diferença enorme. Aí começou aquela rusgazinha, né? Mas eles são espertos, não partiram para briga, não. Aí a coisa foi andando. Quando chegou assim, passou da metade do ano, já caminhando para o final, me liga o secretário de Educação, doutor Ézio Cordeiro, que tinha sido reitor da UERJ, né? E era um grande educador, então preciso despachar com o senhor. Meio urgente. Eu falei, Ézio, eu gosto de rodar aí, mas tudo bem. Final de tarde você aparece lá, senta lá, me espera lá que eu vou te atender. Eu estou com a pastinha, disse, olha, eu quis despachar, o senhor me deu autonomia, mas esse caso aqui é um caso complicado. E qual é o caso? É que, já de muitos anos, o telecurso segundo grau é dado ao Viva Rio. E é dado porque não tem licitação, eles são uma organização social. Tal. Mas quando você vai ver, o Viva Rio repassa tudo, o dinheiro, para a Fundação Roberto Marinho, que é uma entidade privada. Então, vocês se lembram, né? Telecurso segundo grau, Fundação Roberto Marinho. Parecia muito, hoje não parece mais, porque eles perderam que em outros estados continua. Eu falei, como é que é o negócio? Ele disse, é um contrato gigantesco. Né? Você imagina, são
mais de 1.000 salas de aula que supostamente existem. Mas, né, você imagina, o contrato de 1 ano, naquela época, era 10 milhões por mês, era 120 milhões de reais, contrato anual. Não tinha licitação, não tinha nada. Eu falei, vem cá, tem alguém que faça isso sem ser eles? Tem, o Senac faz, o Senai faz. Eu falei, toma um preço. Faz uma tomadinha de preço. Vê aí, só para sondar aí. Aí sondou, era metade do preço. Caramba. Aí ele, 2 dias depois, voltou e disse, governador, muito barato. Nós estamos pagando... Muito. Não, infinitamente mais. Eu falei, beleza. Então faz o seguinte, licitação. Bota técnica e preço. Se você fizer uma licitação só técnica, eles vão ganhar, sim. Uhum. Como é que é, né? Técnica e preço. Ganhou Sistema o Senai, que tem um sistema de ensino fantástico. espetacular. Sim. Pela metade do preço. Aí começou a rusga. A partir desse dia em diante, a ordem era tudo que for bom e nós tivermos que noticiar é governo do Estado. Tudo que for ruim ou pareça ruim é garotinho. Tá? Isso era na Globo, na Rádio Globo, na TV Globo, no G1. E você sabe, né? Jornal. Jornal Globo, né? TV Globo. Que era muito forte na época. Que era muito forte na época. E era um Império. detalhe. Era um detalhe. Ditava a pauta. Flavia, nessa época não existiam os smartphones. Não A internet era discada. Eu sou da época tecnológica e em 99, 2000 foi onde eu me formei. Meu irmão, Ou seja, quem as implantou, informações eram escritas. Quem implantou a internet no estado do Rio de Janeiro foi Fernando Peregrino. Porque a internet chegou no Rio em 96. Não tinha ainda no governo do estado. Né? Fernando Peregrino, através da FAPERJ, nem tem relação hoje com ele está no governo federal, na FINEP. Foi ele que implantou. Pô, você imagina, no início do governo eu tinha que assinar cheque. Sim. Tudo papel. Cada processo era uma pilha de papel. Garotinha, foi um dos primeiros a ter computador no meu bairro. Minha avó conseguiu através de um programa, que ela era funcionária pública, professora, um financiado lá, que quando eu fiz uma impressão de eu tinha uma namoradinha, era algo surreal no papel. Por que eu estou falando essa frase aqui? Eu fiquei mais conhecido pelo que eu não fiz do que pelo que eu fiz. Então, todas as coisas boas que eu fiz, eles fizeram um processo de desconstrução da personalidade, da minha imagem pública, já que o seu programa é Fala Pública, sem dúvida, que não adiantava eu falar. Porque a imagem que estava na cabeça das pessoas era o garotinho mau, o garotinho corrupto. Virou inimigo número 1 da Rede da Globo. população e da Rede Globo. E olha só, a Globo não é a Globo. Naquela época, ela pautava a imprensa. Então a Globo dava, a Bandeirantes se sentia na obrigação de dar, né? As melhores notícias do Rio só saíam na Folha de São Paulo. É verdade. Entendeu? Foi assim com o Cabral. Quando eu fui denunciar Cabral, ninguém dava uma linha. Nada, não saía nada aqui. Até que eu vou ao Ministério Público Federal e faço a denúncia lá no Ministério Público Federal. Aí o Ministério Público Federal monta uma força-tarefa no Rio, vinculada diretamente ao Procurador-Geral. A minha representação, a minha notícia-crime, tinha 2.000 páginas. Doutor Janot olhou e falou assim, isso é o quê? Isso tudo é denúncia. 2.000 páginas, uma denúncia. Imagina. Ele olhou o governador, o vice-governador, a primeira-dama, o secretário de Saúde, o Pisciani, o Paulo Melo. E quando chegou no último nome, complicado isso aqui, hein? Esses dois últimos nomes aqui são complicados, né? Ele falou, você vai manter esses nomes aqui? Eu falei, pô, era o procurador-geral do Ministério Público que foi preso, que é o Cláudio Lopes, deve se lembrar, e o comandante da Justiça do Rio de Janeiro, que não foi preso, porque o caso dele é um caso assim, que me causa assim,
muita dor no coração até hoje. Porque, você sabe, a gente vive da informação, né? Sim. Então, me deram a informação das fraudes na construção da lâmina, aquela lâmina 3 do Tribunal de Justiça. E eu detalhei aquilo, né? Quando a ministra Carmen Lúcia presidia o CNJ, o que fez o procurador? Ele separou o caso desse desembargador e mandou para o CNJ. CNJ, então, abre um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, contra ele, e apura e constata que minha denúncia é integralmente verdadeira. Nossa. O que teria que ser feito com ele? Diante da gravidade, aposentadoria, né? No mínimo. O juiz não... Sim. Não é excluído, não é expulso. O juízo, a pena mais pesada para ele é ser aposentado, né? Com um salário integral. Que dizem, né? Aí começa a pressão. O cara mandava muito. Acho que agora não manda tanto, mas naquela época ele mandava muito. Era o auge dele, né? Aí, pedido daqui, pedido dali, Supremo, e pau, e isso, e gente, STJ, todo mundo pressionando, né? O doutor falando de tal. Resultado. Foi feito um voto dizendo que, apesar de todos os fatos da denúncia serem verdadeiros, o réu do PAD, ele é formado em direito. Então, aquelas notas superfaturadas que foram assinadas não são de fácil compreensão para alguém que não tem formação em engenharia. E aí é que vem o meu pesar. Puniram os engenheiros do tribunal. Ai, Tiveram que garotinho. achar alguém, né? Você sabe, né? Aquele ditado Estoura popular na que mão de diz: quem? Estoura no acorda lado, sempre, estoura na estoura mão do do mais lado mais fraco, né? Mas, garotinho, você não pode falar o nome desse desembargador? Todo mundo sabe. Tá. Eu só não quero provocar mais, mas é o Luiz Sveito. Sabe? Não vai perder o costume de ser o garotinho. É, né, pois gente? é. Pois Não, é. mas o tempo passou, ele se vingou de mim, armou uma operação para eu ser preso, né? O maior absurdo do mundo. Eu te contar, eu tinha um grupo, né, que trabalhava comigo que me deixava muito bem informado de tudo. Aí os caras falaram: vou te prender. Depois de eu ter sido Sim, ameaçado. o senhor tem, né? É, porque as informações chegam numa velocidade da luz Nossa. aí. Aí, ó, vou te prender. Fulano de tal chamou juízes, um cara da Federal e um promotor lá de Campos. Falei, cara, vou revirar minha vida à vontade, não vou achar nada. Eu tenho todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas um eu não tenho. Eu não sou patrimonialista. Eu não uso política para ficar rico. Mas você... Não, eu peço a um empresário para ajudar na campanha, quando pode ajudar. Isso é normal, qualquer um faz, não é nada de ilegal. Agora, pegar dinheiro para comprar fazenda, para comprar mansão, para comprar iate, né? Você não vai encontrar na vida do garotinho. Tá? Aí eu falei para o cara: vão te prender. Tudo bem. Aí eu recebo, 2 dias antes, a informação de que o Cabral ia ser preso. Aí eu sou preso na véspera do Sérgio Cabral. Sim. Aí quando o cara chega lá em casa com mandado de busca e apreensão, eu falei: cara, me entrega logo de prisão aí, né? Que isso? Você está cumprindo a missão. Cara, como é que o senhor sabe que eu tenho mandado de prisão? Me dá logo. Daqui. É mesmo? Deixa eu telefonar pro meu advogado. Aí me levam lá para a delegacia da Polícia Federal. E lá comecei a sentir mal, dor no peito. Chamaram o SAMU. Aí o SAMU foi lá, a menina falou pro delegado: olha, não tem condição de ficar aqui. Tá? Eu tenho que levar ele pro Souza Aguiar. A pressão muito alta e se acontecer alguma coisa aqui dentro, se não tem médico responsável, é a nossa equipe. Aí o delegado autorizou, me levaram pro Souza Aguiar, me internaram numa UTI, né? E fizeram um ecocardiograma constatando que eu tinha que fazer cateterismo. Caralho. Não satisfeito, o juiz dá ordem que era para me transferir de qualquer jeito dali para Bangu. Sem realizar Calma, não cateterismo. fazer nada. Aí o médico diz: ó, quem manda aqui dentro do hospital sou eu. Os policiais federais botaram o juiz, eu vou dar voz de prisão ao senhor.
O médico falou, bom, aqui dentro a autoridade sou eu. Ou o senhor libera ele, então eu vou liberar sem alta. Eu não vou dar alta. Aí me levaram para Bangu, tem aquela cena da ambulância, que é aquela história que eles contam. Aquela cena da ambulância eu estava apagado. O cara fez tanta força para me tirar, que ele me deu um mata-leão, eu apaguei. Quando eu estou entrando na ambulância, eu acordo. Aí o senhor diz, aqui não. Não, eu tenho que prender Sérgio Cabral, começa a gritar. Caramba. Aí eu falei, Cabral vai ser preso amanhã, por isso vocês estão me prendendo hoje. Aquela cena que aparece na ambulância, presta atenção na voz. A Clarissa gritando, e eu dizendo, vocês têm que prender Cabral. Aliás, amanhã ele vai ser preso, por isso vocês estão fazendo isso comigo. Aí, quando eu chego lá no presídio, o médico olha para mim e diz, olha, eu não sei o que eu faço. O único medicamento que eu tenho aqui é aspirina. E a minha especialidade é infectologista. Eu falei, vem cá, se eu tiver problema do coração, só fazer o quê comigo? Não, eu tenho que mandar você pro Souza Aguiar. Eu falei, mas acabei de chegar de lá. Aí ele disse, olha, eu não quero me meter em briga política, eu sou médico, o senhor entende aí a minha Pelo situação? amor de Deus, me tira falei, dessa não, furada. Olha só, eu entendo a situação do senhor, né? Agora, me dá pelo menos a aspirina. Aí botei a aspirina embaixo da língua, eu falei, vamos ver se eu... Né? Eu chego no dia seguinte. No dia seguinte, eu ganhei a liminar, mandando eu ser transferido para um hospital. Eu fui, lá fizeram e me meteram no stent. Eu estava com uma artéria com mais de 78% de obstrução. Né? Ou seja, era para eu morrer? Sim. Né? Por sorte, não. Na verdade, então, assim, é difícil você viver num país e num estado onde o que é exaltado é a esperteza, é a malandragem. O próprio prefeito da cidade se orgulha de vender a imagem de um malandro, de um esperto. A imagem que ele passa é essa. A virtude no Rio de Janeiro e mais ou menos no Brasil, isso está se espalhando, a virtude é você ser não uma pessoa inteligente, mas você ser uma pessoa influente, no sentido de que os influencers hoje, que às vezes são pessoas que têm minhoca na cabeça, me desculpe dizer, não são todos, né? E na maioria das vezes. Tem. Eles é que são glamorizados, exaltados. Os professores, E os professores, os policiais, né? profissionais. Os sociólogos, as pessoas que pensam. Triste realidade. A realidade do Brasil hoje é que nós temos feito um papel muito chato. Você ter que pensar no meio de uma sociedade que é bestializada para repetir o que o sistema quer. As pessoas não pensam mais. As pessoas estão automatizadas. Não precisa dizer nada. Num país onde tem tanta gente que assiste BBB... Mas já se falava isso nas décadas de 90, a lavagem cerebral que as mídias estariam fazendo e que isso potencializou com a questão da Mas agora, eu fui um cara que, muito jovem, eu fui de esquerda. Como a Nelson Rodrigues dizia que... Iniciou no PT, né? Não. Foi um dos iniciei antes do fundadores. Olha mesmo. Eu era de uma organização de esquerda que, quando veio a legalidade, ela foi PT. Mas eu comecei a militar com 15 anos. A gente estudava. Quando eu entendi um pouco da realidade do mundo, que eu tinha tomado uma lavagem cerebral da esquerda, né, eu fiz a minha autocrítica. O que muitos colegas meus não tiveram coragem de fazer. Claro que a religião teve um papel importante. A minha conversão ao cristianismo, né, foi muito importante. Mas eu um dia me perguntei, vem cá, se o comunismo está certo, por que na história da humanidade um regime para se impor matou 100 milhões de pessoas? Não faz sentido. Conta não Stalin fecha. matou um monte. Na Coreia do Norte. Não faz sentido. Não faz sentido. Garotinho, Não faz sentido.
Na Constituição brasileira é proibido você dizer que é nazista, Sim, mas não é proibido você dizer Você que dizer é que é comunista. O nazismo matou a metade do comunismo. verdade. Hã? Garotinho, eu quero te perguntar um assunto que está fresquinho aí nas últimas informações, a questão do Ministério Público que confirmou a sua denúncia de agressão que o senhor sofreu. E a Globo, ao tempo todo, dizia que tu estava mentindo. É. Não é que esteja fresquinho. Eu refresco a memória de vez em quando, porque o Eu digo negócio não fresquinho anda. porque o assunto tá reverberando essa semana. Se você me permitiu, Fica à vontade. vou Claro. contar o caso aqui. Claro. Eu estava preso, né? Aí fui levado para a Galeria C do Presídio Benfica. Quando eu cheguei lá, eu fui colocado numa cela, tinham 3 ou 4 pessoas, passei uma noite, no dia seguinte fui para o corredor. Todos ficam ali no corredor, batendo papo, conversando, tal. E todo mundo admirado. Pô, o garotinho aqui com a gente, né? Tinha um cara até que tinha sido procurador de um município desse da Baixada, aí, que eu não me lembro qual era, ele falava toda hora, pô, você denunciou os caras, agora você que tá aqui, pô. Aí, de repente, chega até mim um rapaz, me lembro bem o nome dele, Rafael. Olha, eu vim comunicar ao senhor, eu recebi ordem superior para transferir o senhor para a Galeria B. Aí ficou todo mundo olhando, eu sem entender nada. Eu falei, Galeria B? É. Aí um preso falou assim, mas Galeria B não tem ninguém. Tava A certo. galeria inteira está interditada, porque a Galeria A estava os presos da Lava Jato. Cabral, Pisciani, o empresário, um monte de gente lá. A B vazia. E a C, os presos comuns. Sim. Eu estava na C. Por que vamos botar na B? Aí os caras, pô, Tem alguma coisa errada. uma coisa errada aí, garotinho. Aí o cara, eu volto em meia hora para pegar. Quando ele voltou, o pessoal tinha me convencido a dizer para ele, ó, deixa alguém comigo. Não me deixe sozinho. Quando voltou, eu falei, vem cá, estão me dizendo aqui que lá não tem salubridade e também não tem ninguém. A galeria fecha e são 10 celas vazias. Eu vou ficar sozinho. Ele disse, a ordem é que o senhor está isolado Nossa. e eu tenho que cumprir. O senhor foi governador, o senhor sabe que eu Comprou. para cumprir a ordem. E minhas coisinhas. Para lá. Coitadinha, a moça foi servir lá a quentinha, né? De quentinha não tem nada. Não. Ou chegava quentinha naquela Não, época. a quentinha que eu estou falando é porque o Rio já teve o Rei das Quentinhas, Aham. depois teve o Rei Arthur, e agora tem outros Reis das Quentinhas, aí, né? Mandando muito no Palácio Guanabara. Eita. Bom, aí deitei por volta de 10 horas, 9h30, 10 horas. Quando eu já estava assim num soninho, né? Eu vejo um barulho, psiu, E o senhor estava sozinho na galeria. a galeria toda. Toda. Eu falei, olha ou não olha? É, Aí o cara, psiu. Olha, pô. claro. Aí eu olhei. Tá um cara dentro da minha cela, Nossa. sem roupa de agente penitenciário, Nossa. camisinha azul, clarinha, calça Tudo jeans. escuro? Não. Meio claro. Uhum. Aí ele disse, aí, desce daí. Era um beliche, Uhum. desce daí. Aí eu falei, eu pensando comigo mesmo. Não tem outro Não jeito. tem outra opção. É aquele famoso, ou dá ou desce. Não tem como. Desci. Ele se aproximou de mim e falou assim, você gosta muito de falar, né? Eu falei, eu gosto, minha profissão, né? Sim. Sou radialista. Sou radialista. Ele disse, tá legal. Aí pegou um pedaço de pau que tava na mão dele, foi pro meu joelho e pá! Tipo um taco de beisebol. Um pedaço de pau que era, sabe, roliço. Uhum. Deu-lhe uma pancada que eu, Nossa. na hora você fica até zonzo, né? Aí eu me curvei, mas eu vi, que olhando pra mão dele. Aham. Quando ele passou o pau de uma mão pra outra, Vai me matar. ele vai bater na minha É. cabeça. Aí eu levantei e fiquei assim, meio que numa Uhum. perna, olhando para ele, né? Ele, ao invés de bater o pau, ele puxou aqui na cintura, uma pistola, né? Encosta na minha cabeça e diz assim, o negócio é o seguinte, cara, tu não vai morrer hoje, porque eu não quero sujar a pessoa aqui do lado. O pessoal do lado Caramba. eram os presos da Lava Jato, Lava Jato. que tinham sido presos pela minha denúncia.
Mas eu vou te deixar uma lembrancinha. Ah, Aí ele foi no meu pé, com o salto do sapato, já- quebrou. Meu Deus. Rapaz, eu gritava. Mas eu gritava tanto. Mas eu não conseguia ouvir. Porque quando ele entrou, eu estava dormindo. Quando você entra numa galeria, tem aquele portão. Uhum. Depois tem as Certo. celas individuais. E aquele portão faz Bate. barulho. Eu não ouvi. Eu falei, esse cara está aqui dentro. Eu comecei a esgoelar. Né? Alguém tem que vir aqui. E cadê os policiais penais? Ninguém aparecia. Depois de 20 e tantos minutos, aparecem 2 policiais. Eu, pô, você não tinha que ter na portaria, cara? O que houve? O que houve é que o cara entrou aqui dentro, Me bateu. fez isso. Não é possível. Aí começaram a correr as celas, ver se alguém dentro de uma cela. Não tem, porra, você está inventando isso. Falei, meu irmão, eu não aguento mais de dor. Depois a gente conversa. Me arranja pelo menos um médico, alguém para me atender. Aí demoraram uns 10 minutos, estão vindo eles com um médico para me atender. Sérgio Gomes, o cara que eu tinha Eu tinha acabado denunciado, de denunciar. estava preso porque comprou uma cobertura na Lagoa em dinheiro vivo Caramba. e tinha sido preso pela minha denúncia. Sim. Aí o doutor Sérgio Gomes, pancada. Ele era ortopedista, né? É, Ele é tava lá. ortopedista. Aí ele, não, que ele está ajudando a gente a cuidar dos presos aqui, montou uma farmácia aqui. Para diminuir a pena. É. Aí eu falei, ó, tá doendo muito. Ele falou assim, olha, eu vou te dar uma injeção. Eu falei, nem morro. Que injeção? Nem a pau, Juvenal! Coloquei aqui pra me dar injeção. Eu acabei de te denunciar, tu tá preso na... Rapaz, isso aí vai inchar, tu não vai aguentar a noite toda. Isso de noite, pô. Não, injeção não vou tomar, não. Vou tomar, não. Pô, tem que tomar alguma coisa. Eu falei, ó, faz o seguinte, deixa em paz, vai lá pro seu lugar lá. Falei pro rapaz, ó, amanhã a gente cuida do assunto. Isso não vai ficar assim, tá? Agora, por favor, tá 2 sacos de gelo. Eu quero botar um no meu joelho Eu tô no meu e pé. outro no meu pé, tá? Eles foram lá pegar o gelo. Eu, de manhã eu liguei pro advogado. Aí Clarissa foi lá com o meu advogado. Eu falei, ó, pede autorização ao diretor do presídio que eu quero ir na delegacia agora. O diretor querendo segurar o negócio. Não. Aí o advogado, ó, se o senhor não der, o senhor está conivente. Prevaricando. Aí fui para a delegacia de Bom Sucesso, registrei toda Boletim. a ocorrência. O delegado disse, o senhor vai fazer Exame. exame de Corpo de delito. Instituto Médico Legal. IML. Fui lá para o IML, constatou tanto que dentro do processo tem lá O laudo. o laudo. Bate daqui, bate dali. Começamos a tentar. Primeiro, a Globo, aquilo é mentira e tal. Eu digo, pede as fitas. Dizendo que era impossível alguém entrar É. ali, né? Pede as fitas. Né? Aí as primeiras fitas que apresentaram eram O Sérgio Cortes te atendendo. exatamente. Eu falei, não, pede as fitas Antes. da gravação, não, da gravação remota, que fica na empresa, que aqui do presídio Não vai achar. não vai achar. Quando chegou lá, pegou que eles tinham cortado 1 hora de gravação e era justamente Que isso. o horário que eu tomei A a agressão. agressão. Aí começa daqui, começa dali e tal. Eu não posso entrar muito em detalhes. Uhum. Me foi dito que havia sido um policial de nome Sauler da Silva Sacalém, policial militar, que por coincidência Tava passando por aí. Não. Ele é filho do subsecretário de administração penitenciária, Saulo da Silva Sacalém. Ele é Saulo da Silva Sacalém, Júlio. Filho. filho. E que comumente passava lá, porque tinha umas cantinas que ele controlava. E, garotinho, essa... Aí o que aconteceu? O Ministério Público, depois de mais de 1 ano de investigação, É isso. oferece denúncia. A denúncia é aceita pela Justiça, Uhum. devido à quantidade de evidências e provas. É feito, então, um reconhecimento. Né? Botaram as pessoas do outro lado, eu num vidro, a juíza, Ministério Público, meu advogado, o advogado dele. E aí? É aquele ali, ó. O senhor reconheceu? Na hora. Aí eu disse, mas depois de tanto tempo, qual é o grau de certeza? 100%. Aí não. O Não tinha promotor como. olhou para o advogado e disse, deu ruim. Deu? O cara foi muito firme.
De 1 a 10, eu digo 10, pode Não esquecer. teve nem, não Não, teve porque nem não dá para chance você para errar. esquecer. Claro, tu apanhou ali, só tinha Não. você e ele. Quem Não dá pra apanha esquecer. nunca esquece, Laís. Aí tem outros detalhes, né? Agora, o detalhe mais importante qual é? Quando a juíza estava para dar a sentença, ela foi aposentada. Ah, Aí teve que começar. Toda uma análise não. Não, outro juiz, né? Abrir Se inteirar do para novas testemunhas. Então, eles estão tentando ganhar tempo, porque ali a condenação não tem como sair. Qual foi a minha preocupação recente? Ele voltou a se mexer dentro da polícia. Ele estava também com um processo dentro da polícia. Sim. E anda circulando aí. Ele está sem arma, né? A polícia tomou a arma dele, mas um cara que não é brincadeira, né? garotinho, você tem medo? Não, eu só tenho medo de Deus. Uma certa ocasião, antes de eu fazer a denúncia contra o Cabral, o Pisciani me chamou na casa dele. O Pisciani era um tipo de bandido diferente. Sabe aquele bandido que cumpre palavra? Ele telefona para mim e diz assim, escuta, tu sabe que essa porra que você vai fazer, assim mesmo, esse troço que você vai fazer aí, isso vai gerar uma confusão grande. Vai sobrar para todo mundo aí no final. Eu falei, fazer o quê, né? Você aceita conversar com o Cabral? Eu queria me despedir dele. Caramba. Então, fazer o seguinte, eu vou ligar para ele, vamos tomar um café aqui amanhã, aqui em casa. Aí, outro dia, o Pisciani morava numa mansão, no condomínio, lá na Barra. Eu cheguei, daqui a pouco desceu o Cabral no helicóptero, aquela arrogância, né, da impunidade, né? Aí o Pisciani explica, olha, o garotinho vai jogar um negócio aí que é tranquilo, cara. Federal sob controle. Ministério Público sob controle. Globo. A assessora de imprensa dele era a Valéria Blanc. Não ia dizer mais nada, né? Sim. A empresa que tomava conta da comunicação dele, maior do Brasil, né? Da imagem dele pública, ele estava cotado para ser presidente da República. Sim. Você quer denunciar? Denuncia. Sabe o que vai dar? Nada. Isso dentro da casa de Na Jorge mesa do Pisciani. Pisciani. Caramba. O Caramba. Pisciani pediu gentilmente a esposa dele, a dona Márcia, para sair, que era uma Uhum. conversa privada. Uhum, Ele não era casado com a Hortência, né? uhum, Foi a outra esposa dele. uhum. E aí o Cabral começou a ironizar. Que é isso? Eu acho que você queria ser polícia, sabe? Você virou político por acaso. Tanta Mania de- investigação, tanta Mania de informação. investigar os outros, que é isso, que é aquilo. Eu falei, não, Cabral. Eu acho que eu estou fazendo o meu papel como político. Você perdeu todos os limites dos limites. No seu governo, você inverteu uma regra. A regra dos governos no Brasil é governar e o cara, para não sair com a mão abanando, roubar um pouquinho. A regra do seu governo é roubar e, se tiver tempo, governa um pouquinho. Aí ele bateu na mesa e falou assim, porra, tu não tem medo de morrer, não? Eu falei assim, deu um azar, cara. Respondendo a sua pergunta. Eu não tenho nenhum medo de morrer. Zero. Os caras que brigam comigo têm medo de morrer. Então, assim, eu levo uma vantagem enorme, porque você deve ter medo de morrer, não tem? Tem. Não. Cabral. Eu perguntando para ele. Eu tenho. Ele disse, também. quem não tem? Eu falei, eu não tenho. É. Não tenho nenhum medo de morrer. Sabe porque eu sei para onde eu vou? É. Você vai para onde? Você acha que já decidiu que você vai para o céu? Você manda em Deus também? Aí eu comecei a rir. Pisciani. Eu falei, Cabral, eu sou formado em teologia, tá? Esquece esse troço aí. Não vamos entrar em discussão de religião, não. Que Deus não merece ter entrado nessa patifaria que nós estamos aqui, porque isso aqui, para mim, já é demais. Então, Pisciani, não diga que eu não avisei. Porque aí quando você puxa o fio, vem Cabral, aí vem o Pezão, aí vem o roubo da saúde, aí vem a compra da Olimpíada, aí vem o esquema deles com Arthur Nussmann, para fazer o esquema que
superfaturou aquelas obras todas da Olimpíada, aí vem o Eduardo Paes, aí vem a proteção da justiça, aí vem a proteção da federal, que era o Beltrame, aí vem o procurador de justiça, aquilo era uma teia, não parava. Entendeu? Não era uma coisa assim, não era uma coisa eventual. Né? Foi o que eu disse logo aqui no início. Uhum. A corrupção pode e existe em todos os governos, porque é impossível. Né? Só as pessoas que têm isso como princípio não praticam. Garotinho, naquela época a gente acompanhou e assim foi um escândalo que repercutiu mundialmente. Eu escutei você falar da questão da malandragem. Por que o malandro não rodou? Eu tenho isso na minha cabeça, porque assim, todo mundo foi preso e você foi um dos caras que Denunciou. denunciou. Eu fui um dos caras, não. Foi o cara. A denúncia foi oferecida por mim. Sim. Eu sou o autor. E o que você atrela a justamente não ter ido essa pessoa? Por que não foi? Qual O pessoa? prefeito, Eduardo Paes. Olha, aí tem duas coisas. O modo operante do Eduardo Paes é diferente do Cabral. Né? O tipo de comportamento do Eduardo também era diferente do Cabral. Qual o comportamento? O Cabral era robostentação. Queria ir para Paris, né? Queria fazer farras de luxo no exterior, como aquela famosa farra dos guardanapos. O Cabral não queria tomar vinho, ele queria tomar um vinho que custasse 20 mil a garrafa. O Cabral era isso, né? Queria, sabe, ostentar. Ele só não foi caçado antes, quando eu pedi à Polícia Federal e, por ordem do ministro, à época, a Polícia Federal não me deu, às vezes que ele saía do estado, final de semana, no avião do Ike Batista, para passar sexta, sábado, domingo e voltar segunda-feira, sem autorização da Assembleia. Ele ia para onde? Hã? Ele ia para onde? Nova York, Paris, onde ele achasse que ia. Botava ele no avião e ia. Pelo preço, Flavinho. A gente dava esse rolê, né? Ficava 3, 4 dias no exterior, gastava nem com o avião. Sim. O avião era do Ike Batista. Mas não me deram. Eu fiz tudo. E diga-se de passagem, o governo federal atuou diretamente, neste caso, para que não fosse me fornecido o relatório das vezes em que ele saiu do país. O único controle que você tem quando você sai do país, quem tem é a Polícia Federal. Sim. Você pode driblar tudo, mas a Polícia Federal você não dribla, porque fica registrado ali. Então não consegui. Parei 2 sessões da Câmara. O presidente da Câmara ficava alucinado e dizia: eu quero o relatório das saídas do senhor Sérgio Cabral do Estado. Aí a presidente dizia: mas isso é competência nossa. Ele é federal. Não, isso é competência da Assembleia do Rio de Janeiro. Isso eu tenho que pedir lá no Rio. Eu falei: não, a saída dele, a fiscalização Da dele Polícia Federal. é competência da Assembleia do Rio. Mas a saída dele do Brasil é competência da Polícia Federal. Mas não me dava, não tinha jeito. O Beltrame era o cara que, né, era ali o paredão dele. Tanto que você vê, ele só saiu do governo uma semana antes da prisão do Cabral. A minha audiência com o Beltrame, ela é digna de um filme. Não, e eu ia falar isso agora. Mas um filme de humor. Ele me processou. A sua É, vida é um ele- filme. Aliás, é um filme? Não, né? É uma É uma novela. novela, O Beltrame uma série. me processou. A audiência. Juiz, eu, meu advogado Beltrame. O senhor acusou o Secretário. doutor José Mariano Beltrame de ser corrupto. Mantenha, excelência. Mas que prova o senhor tem? Tem nos autos. Olha, vamos lá. Ele assinou um contrato de aluguel de viatura para a polícia, onde 3 meses de aluguel comprava uma viatura nova, com a empresa CS Brasil. O dono dessa empresa é o senhor Júlio Simões. Mas vamos lá. Tudo bem. Ele assinou sem licitação. Não houve licitação.
já é grave. O valor de um contrato desse milionário, né? Ele assinou contra o parecer jurídico da própria secretaria. Tá bom, isso não é nada. Passemos por cima disso. Agora, Excelência, o senhor sabe onde mora esse moço aí, o senhor Beltrame? Ele disse, não, aqui não consta o endereço dele. Ele mora numa cobertura, não paga aluguel, e essa cobertura é do seu Paulo Magalhães Pinto, que é um dos laranjas do Cabral e que faz a interface dele com quem? Júlio Simões. Nossa. Uma cobertura de qualquer um pagaria 20 mil de aluguel de frente para a praia. Aí o juiz falou, a situação Não é fácil. Difícil, né? fica um pouco... Complicada. Beltrame suava. E ele, garotinho, o que O ele quê? falava? Nada. Suave. Suava. A advogada dele pediu para interromper a audiência. A audiência foi interrompida, ele foi lá para fora, voltou. Acho que passaram uma toalha nele. O senhor tem alguma coisa a dizer? Ele não. Falei, mas eu ainda tenho. Beltrame, fica quieto aí que eu ainda tenho mais o que falar. Excelência, o governador foi preso. O vice-governador foi preso. Nossa. O secretário de obras foi preso. O secretário de saúde foi preso. O presidente da Assembleia foi preso. O ex-presidente da Assembleia Também. foi preso. A mulher do governador foi preso. Todo mundo do Foi governo preso. foi preso. Ele era o secretário de segurança. E ele oriundo da Polícia Federal do setor de inteligência. O senhor acha, com a sua capacidade intelectual, o senhor não é juiz por acaso, o senhor está aí, que ele tem duas opções. Não viu nada e é um incompetente. A segunda, viu tudo e é cúmplice. O que o senhor acha? Cara, Ó, juiz, eu não sou eu obrigado a obrigado responder a pergunta. Não deixou o juiz na saia justa. Não, porque o cara do setor de inteligência não vê nada. Tudo na cara dele. ponta da língua. Garotinho, olha, infelizmente o nosso podcast precisa, nesse momento, terminar, Ótimo. porque a gente tem muita história ainda para ouvir de ti. Eu quero agradecer sua presença, deixar aberto aos demais convidados que queiram participar aqui, que quiserem contraditar, falar e dizer o que quiserem. Nosso podcast Fala Pública está aberto. Aliás, né? eu podia fazer uma última provocação. Claro. Antes da sua provocação, eu gostaria de fazer duas perguntinhas bem rápidas que assim, me gera muita curiosidade. Primeira, que é o seguinte, a gente no meio da política, eu queria saber o seguinte, Garotinho, ano que vem, é candidato a algo? A princípio, não. Eu estou com um convite bastante interessante para dirigir uma multinacional do setor de energia solar, Bacana. que deve se instalar aí nos próximos meses. Se não sair, né, eu já fui aprovado, teve um processo seletivo com 15 executivos, eu fui aprovado, mas os chineses estão meio inseguros com a questão da legislação brasileira. Uhum, né? uhum. Eles acham que a reforma tributária vai acabar não sendo regulamentada. Então tem preocupações. E aí talvez Segunda pergunta, Pedro. O Adin, numa última reunião com um chinês, ele falou assim, nós vamos investir 2,5 bilhões de dólares. Até agora nosso investimento foi pequeno. Compramos um prédio ali naquele Porto do Rio ali e tal, e contratamos algumas pessoas. Nós somos uma civilização que tem 5.000 anos. Esperar mais um. E a segunda, e não menos importante, é o seguinte, eu queria entender assim, o que te motiva a essas tanta polêmica e tanta informação? A princípio, você parece que não vai vir candidato. A política já está no sangue. O que te motiva? Não é a política. Eu entrei para a política por causa do rádio. Sim, Né? sim. O que me motiva é que eu tenho uma profunda divisão dentro de mim entre o meu ser político e o meu ser profético. Profético no sentido, não é de querer ser profeta, é que os profetas do passado, todos eles eram odiados. Lembra quando
O profeta vai dizer a Davi, né, que ele tinha cometido um crime. Ele pergunta a Davi: Davi, se você tivesse que julgar um homem que, podendo ter todas as mulheres, resolve pegar a mulher de um homem amigo dele, que ele só tinha aquela mulher, o que você faria com esse homem? Ah, esse homem é digno de morte. Mas esse homem é você. Porque ele pegou pra a si. mulher do chefe da guarda dele, Isso. né? Podendo ter todas as mulheres, ele era o rei. Por que ele foi Uhum. pegar a mulher logo do cara que só tinha umazinha? Né? Então, Jeremias, muito contestado, Isaías, perseguido, os profetas foram perseguidos. Não é que eu seja profeta, Deus me livre, não estou querendo, mas eu tenho esse lado profético. Isso me incomoda. E aquilo que me incomoda, eu não quero levar para o caixão. Até porque eu não vou ser enterrado. Já pedi para ser cremado, botado num vidrinho, tá? E escrever uma poesia de Santo Agostinho chamada Caminho. Depositada? Não, Não, jogada. quero na sala lá de casa. Todo mundo Todo que mundo passar, que passar vai ter que lembrar de Garotinho. E essa poesia é muito linda, porque no final, ele diz assim: não pense que não estou com vocês, eu estou apenas do outro lado do caminho. Vocês continuam no mundo das criaturas. Eu passei para o mundo do Criador. Que bacana. E Garotinho, faça a sua provocação. A minha provocação é que há pouco tempo, né, o senhor Sérgio Cabral, colega de vocês, agora tem podcast. Ele está no tchau, ele só foi no Eduardo Tchau. Não, ele faz vídeo todo dia. Né? Virou influência. Então, ele disse lá no tchau que ele hoje não tem nada. Que as 2 coberturas que ele tinha foram tomadas pela justiça. Que a casa que ele lutou para construir em Mangaratiba foi a leilão. Que as barras de ouro que atribuíam a ele foram vendidas. Que ele hoje é um homem que vive com dificuldade. Cabral, deixa de ser cínico. Pede a Flavinha e o Pietro. Você vir aqui num dia. Já foi convidado. Não, mas pede para ele vir aqui num dia para dizer isso. E me convida no dia seguinte que eu vou dizer onde está o seu dinheiro. Que está muito rico ainda, tem muita grana. Tá? Isso tudo é encenação, cujo primeiro capítulo foi ferro nos promotores da Lava Jato. Depois, ferro no juiz da Lava Jato, Bretas. Terceiro capítulo, anula tudo de Cabral. Cabral vem candidato a deputado federal. Garotinho, eu quero mais uma vez... E se bobear, vai ganhar. Porque a sociedade é tão doida. Memória curta. Não é memória curta. Essa sociedade nossa, ela valoriza isso. Não vai dizer que ele é ladrão, sabe o que vai dizer? Cara esperto. Né? Se deu bem. Se deu bem. O bandido hoje é herói. E o cara que tenta ser honesto, sabe o que ele é? É um otário, cara. É um trouxa. Ou seja, é a inversão da valores. Da virtude. É mais do que os valores. É verdade. Garotinho, eu quero te agradecer pela sua presença. Eu sei que a sua agenda vinda de Campos é difícil, você tem muitos compromissos, mas para a gente é sempre muito bom falar das histórias do nosso estado, principalmente da política. E, como eu disse, o nosso podcast está aberto. Governador Sérgio Cabral, governador Pezão, quem quiser, nós estamos aqui para ouvi-los e saber sempre do que a gente pode contribuir para o melhor. E a gente, ouvindo as suas histórias, a gente aprende muito do que aconteceu e como está hoje o nosso estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que a gente pode estar sempre aqui conversando. Se você quiser voltar, é um prazer. Nossa ex-governadora Rosinha também, é um prazer recebê-la aqui. É muito bom a gente ouvir, né, Pietro, essas histórias e saber o quanto anda o nosso Rio de Janeiro, né? É muito importante a gente escutar os lados da história. Os dois lados. Na verdade, o terceiro a gente nunca consegue, né? Olha, de um lado ou de outro, que de fato aconteceu. A gente costuma falar muito eu falei aqui a respeito, por exemplo, do Marcinho VP e do Isaías, estão vivos. É só perguntar. Sim. Marcinho VP até já gravou aí para uma televisão, ele falou mal do Cabral, não falou de mim. Foi. Né? Sim. As coisas que eu falei em relação a todos os outros, eu tenho como provar. Fatos não argumentos. Pessoal,
Fala Pública Podcast fica aqui por hoje. Obrigado, Pietro. Obrigado, Flávia. Flavinha, né? Isso. Obrigado, Flavinha. Fala Pública fica por aqui, agradecendo a todos. Estaremos na próxima semana com outro convidado, agradecendo a Mídia Cast by Sun, nosso estúdio aqui maravilhoso, fantástico, a equipe que está hoje aqui de plantão assistindo esse podcast maravilhoso, né, Pietro? Verdade, Flavinha. E assim, vou cobrar, depois que o Sérgio Cabral vir aqui, a Duvido seu que ele retorno. Olha, e o seu retorno aberto pra pra gente ele. poder finalizar essas histórias. Duvido que ele vem. Tá aberto. Você acha que ele vai arriscar? Está aberto o nosso canal aqui, pessoal. Fala Pública Podcast fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.